Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e ao vídeo em que eu comentarei as minhas decepções literárias e também os livros que eu abandonei em 2023. Eu já quero deixar claro que essa aqui não é a lista dos livros de que eu menos gostei no ano passado. Eles são apenas os livros que me decepcionaram, ou seja, eu tinha uma expectativa muito alta em relação a alguns aspectos e elas não foram alcançadas. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo nenhum livro ruim, tá? Não tem livro mal escrito, nenhum livro com algum problema grave. E por que falar dos livros que me decepcionaram num canal que teoricamente deveria incentivar a leitura? Por duas razões. Primeiro, porque a razão que me faz não gostar de algum livro pode ser exatamente aquela que vai te fazer gostar dele. E segundo, nós precisamos, com urgência, naturalizar a ideia de sermos críticos em relação às nossas leituras. Eu sou muito contra endeusamento de autor, de determinadas obras. Quem é mais antigo aqui no canal já me viu falando sobre isso. E eu vi um comentário aqui no canal que me deixou muito feliz. Eu fiquei muito lisonjeada por ele, que dizia o seguinte, que essa pessoa estava feliz de me ver falando com naturalidade sobre aspectos positivos e negativos em livros clássicos. Isso para mim foi um grande elogio. E o intuito desse vídeo é justamente isso, esse convite para uma reflexão mais crítica daquilo que nós lemos. Agora, com essa introdução enorme, eu vou começar falando sobre os livros que eu abandonei. E eu vou mencioná-los aqui na ordem em que eu tentei ler cada um deles. O primeiro deles foi As Alegres Comadres de Windsor, do William Shakespeare. Eu gosto muito das comédias do Shakespeare. Aliás, eu acho que eu li quase todas as comédias dele e dos dramas, das peças mais sérias, eu acho que eu só li Hamlet. E assim, sou muito fã do autor, sou fã desse estilo dele, mas na época em que eu estava lendo esse aqui, eu não sei nem te dizer sobre o que exatamente seria, e perdão, gente, mas eu tô com o ventilador ligado e o cabelo tá voando no meu olho. Vamos ter que lidar, já peço desculpas por isso, com o ruído do ventilador aqui de fundo e com essa passação de mão no cabelo, que é o que me incomoda. Mas voltando aqui, eu não sei nem dizer para você exatamente sobre o que é o enredo desse livro, porque eu li pouquíssimas páginas e eu me irritei. Não estava num momento muito propício para essa leitura. Eu gosto muito da editora que publicou essa obra aqui, que é a Peixoto Neto. Eles têm um catálogo enorme de peças de teatro e este volume foi traduzido por Carlos Alberto Nunes. Em seguida, o próximo livro que ficou pelo caminho foi um de não ficção, uma divulgação científica, A Colher que Desaparece. Ele se propõe ser um livro de curiosidades químicas, especialmente sobre o contexto do desenvolvimento ou da descoberta de determinados elementos ou substâncias. Normalmente esses livros têm uma linguagem muito fluida, muito gostosa de ler. E a deste aqui não foi. Pelo menos o começo dele, até onde eu li, achei uma linguagem muito engessada, muito arrastada. Tive a impressão de que o autor dá muita volta em cima do mesmo tema, não desenvolve aquilo com a agilidade que um livro que é para o público leigo requer. Bom, talvez eu volte, talvez não, com certeza eu vou voltar a esse livro aqui. Dos 5 abandonados que eu vou mostrar, só um deles, que é o último, que eu não pretendo tentar ler, mas esse aqui eventualmente tentarei sim. Esse aqui é escrito por Sam Kim, publicado pela editora Zahar e traduzido por Cláudio Carina. Ah, e um detalhe, olhando aqui o verso dele, eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho um certo preconceito com um livro que usa a contracapa quase inteira para se elogiar, para colocar palavras muito, muito elogiosas de diversas fontes para atestar o quanto aquele livro é bom. Eu tenho esse preconceito porque eu acho que o livro tenta se vender muito mais pela propaganda do que pelo conteúdo. E infelizmente não foi dessa vez que eu quebrei essa má impressão. Continuando aqui, esses dois que eu vou mostrar agora em seguida são livros muito bons que eu só escolhi a hora errada para a leitura de cada um deles. A Morte de Virgílio, do Hermann Broch,
Até um livro que está na minha lista dos 50 livros para ler antes dos 50 anos. E nesse vídeo em que eu falei sobre esses livros, eu até comentei que eu já abandonei esse livro aqui 2 vezes. E as 2 vezes pela mesma razão. Esse livro é muito bonito, mas ele estava acentuando a minha melancolia na época da leitura. Ou seja, nós estávamos fazendo bem. Ele ficcionaliza, né, romantiza o que seriam as últimas horas de vida do Virgílio, o autor da Eneida, que está fazendo uma viagem contra a sua vontade, apenas com o intuito de atender uma determinação do imperador. E durante essa viagem, ele se questiona sobre a validade da sua obra, sobre vida, sobre morte, sobre aspectos em geral da existência, mas mais especificamente, ele se decepciona muito com os romanos. Ele se decepciona com o povo que ele se propôs elogiar na Eneida. Ou seja, ele começa a cogitar destruir a Eneida porque aquele povo não merece a homenagem que ele deixou escrita. É um livro belíssimo, mas como eu disse, requer aí um momento um pouco mais adequado para a leitura. É uma publicação da editora Sétimo Selo, com tradução de Wagner Schadek. A próxima é esse tijolão aqui, a biografia do Van Gogh, escrita por Stephen Naifeh e Gregory White Smith, publicado pela Companhia das Letras e traduzido por Denise Botman. Esse livro é ruim? Longe disso. Só que é o seguinte, ano passado eu li uma biografia maravilhosa, que é a do Leonardo da Vinci. E aquela biografia foi um divisor de águas na minha vida, porque eu a considero a melhor que eu li até hoje. A vida do Leonardo é maravilhosa, ele foi uma criatura, além de inteligentíssima, muito interessante, bondosa, bem excêntrica também para a sua época, e o biógrafo é maravilhoso. Ele tem um senso de humor muito certeiro e tece algumas observações críticas muito pertinentes, tanto em relação aos comportamentos do Leonardo, quanto da sociedade em que ele estava inserido. Ou seja, é uma combinação perfeita de biógrafo talentoso e biografado interessantíssimo. Então eu estava ainda sob o peso desta biografia maravilhosa quando eu comecei a ler esse aqui. Qual que é o problema aqui? A vida do Van Gogh foi chata, desinteressante? Longe disso. A questão maior não é essa. A questão maior é a forma como estes autores escrevem é muito mais sisuda, muito mais contida. Então, ficou uma leitura não tão divertida, leve e agradável quanto a do Leonardo. Óbvio que são escritores diferentes, com propostas diferentes. Então, eu achei melhor ler outras biografias depois, biografias menores, né? E mais tarde, aí, talvez final desse ano, ano que vem, retomar a leitura dessa aqui. Retomar não, né? Reiniciar. Autobiografia do Vermelho, da Anne Carson. E de todos esses livros, esse aqui foi o pior, porque ele foi um erro de compra. Tá escrito aqui, eu não sei se tá focando exatamente, mas tá escrito Autobiografia do Vermelho, um romance em versos. E eu não vi. Eu comprei assim. Aí a hora que chegou, eu vi a capa. Isso aqui vai ser difícil. Ano passado, numa época assim que eu achei que eu estivesse mais aberta a novidades, pô, eu estava. Comecei a ler, mas gente, não dá. O tal do romance em verso, pra mim, não rola. Pra mim, o livro fica com cara de mal editado, mal diagramado, parece que tá com erro de impressão. Eu gosto de poesia, mas eu não gosto do romance em versos. Essa aqui é um enredo baseado num mito grego, no mito de Gerião, e a Anne Carson, que acho que eu não falei o nome dela, né? Esse livro da Anne Carson. Ela é uma das maiores helenistas da atualidade. Então, obviamente que nós temos aqui uma história que deve sim ser muito bem construída, escrita com propriedade. Então, para quem gosta de mitologia grega, esse livro deve ser excelente. Só que eu não me dei com a forma dele. Por mais eclética que eu seja, o tal do romance em verso não tem vez por aqui. Essa aqui é uma publicação da editora 34, com tradução de Ismar Tirelli Neto. Abandonados foram esses. Agora eu vou mostrar aqui 4 livros que, de alguma forma, me decepcionaram. Aqui também vou mostrar os livros na ordem em que eles foram lidos, e o último talvez seja um pouco polêmico aí,
Talvez algumas pessoas venham com umas conversinhas tortas pro meu lado, mas deixo o último por último. Primeira decepção do ano foi com Amiga de Juventude, da Alice Munro. E a decepção aqui foi baseada em que ela é uma das minhas autoras favoritas. Ela escreve contos de uma forma magistral, como é normalmente o estilo de conto dela. Ela começa narrando algumas situações muito prosaicas, normalmente em cidades pequenas, e protagonizadas por mulheres. E essas cenas tão cotidianas, repentinamente, são impactadas por algum evento de grande porte. E a partir desta reviravolta é que o conto se desenvolve. É sempre, não o morde e assopra, né? É o contrário, assopra e morde, que me encanta nos contos da Alice Munro. E os contos, que existem neste livro aqui, não necessariamente são tão impactantes quanto os que eu já tinha lido até então. São contos ruins? Não. São contos bem escritos, mas eles não têm esse ingrediente principal, que é o que eu mais admiro na autora. Existem alguns contos aqui que eu achei mais do mesmo. Eu tenho uma memória bem treinada para lembrar do que eu leio, né? E eu olho para esse índice agora, são vários contos, e muitos deles eu olho e falo, gente, mas o que era esse conto aqui mesmo? Eu já nem lembro mais. Então, um livro de contos que passa de uma forma tão pouco relevante para mim é um mau sinal, principalmente porque foi escrito por uma autora que eu amo. Esta aqui é uma publicação da editora Biblioteca Azul, com tradução do Elton Mesquita. A minha segunda decepção foi com Uma Noite no Markovitch, da Ayelet Gundar Goshen. Esse livro aqui me decepcionou pelo seguinte: ele foi um hype aí, né? Teve um hype aí uns anos atrás, e foi, assim, melhor leitura do ano de muita gente, ou pelo menos esteve na lista dos melhores de muita gente. Foi um livro muito favoritado, ele é muito bem avaliado no Scoob na Amazon, e embora eu soubesse que ele tem um pouco de realismo mágico, que é algo que eu não gosto muito, eu encarei essa leitura e eu esperava gostar muito do enredo, do desenvolvimento, dos personagens, enfim. E eu achei que esse livro demora demais para acontecer, de fato, sabe? Ele poderia ter metade das páginas que tem aqui. Qual é o enredo primeiro, né? É sobre um grupo de jovens que foi até a Europa para se casar com moças judias que precisavam sair da Europa, e elas conseguiriam fazer isso apenas por meio de um casamento. Então, eles vão até lá, se casam com elas, com o combinado de, depois que saírem da Europa, desfazerem o casamento, concederem o divórcio e cada um segue a sua vida. Menos o Markovitch. Markovitch, depois que chegou em terra, disse: eu não vou me divorciar. Para surpresa da noiva, especialmente, né, para a esposa, e o gesto dele foi condenado por todo mundo e ele permanece ali irredutível nessa decisão. O lado bom do livro, o que eu considero o grande trunfo da autora, é nos fazer criar empatia por essa criatura. Não concordo com o que ele fez, mas eu entendi a construção do personagem para chegar nessa decisão. Mas, como eu disse, é um livro que demora demais para acontecer, é muito enrolado. E a parte do realismo fantástico mesmo, que é o que eu achei que fosse me incomodar, não incomodou porque ela não é tão determinante assim para a história. Ela está nos detalhes. Bom, essa aqui é uma publicação da editora Todavia, com tradução do Paulo Geiger. A terceira delas, que livro clichê. E eu odeio livro clichê, eu detesto coisa previsível. Eu gosto de ser surpreendida pelos livros, né? Que foi A Valise do Professor, da Hiromi Kawakami. Assim, esse livro tem uma protagonista que é muito típica da literatura japonesa, e até aí, só isso não é um problema para mim. Que protagonista que é essa? A mulher solteira, já ali entre 35 e 40 anos, que não formou uma família, mas também não construiu uma carreira de sucesso, não é tão consolidada assim. E uma mulher muito solitária, é esse o estereótipo. Quando esse estereótipo é bem trabalhado, como por exemplo em A Querida Combine,
né? A protagonista lá atende a esses requisitos, mas ela tem uma falta de manejo social que é o fio condutor da história. Então, esse tipo social é muito bem explorado lá no Querida Combina. Aqui no Avalice do Professor, essa personagem é estereotipada e ela está num enredo muito clichê, que é baseado naquela relação de mestre com aprendiz. Porque o que é que acontece aqui? Ela passa a encontrar com regularidade, num bar que ela frequenta, um professor, foi professor dela de japonês, que é consideravelmente mais velho. Então eles se encontram sempre só ali naquele balcão e a solidão dos dois fica muito patente. Então, enquanto o livro é para discutir modos de vida contemporâneos, solidão, a automaticidade da vida, é um livro legal, mas o desenvolvimento do enredo totalmente clichê. Então, eu não gostei da forma como essa história foi conduzida. Paciência, não é um livro ruim, como eu falei, as discussões que ele propõe são válidas, mas eu esperava mais do livro. Bom, essa aqui é uma publicação da editora Estação Liberdade, com tradução de Jefferson José Teixeira. Vou até tomar um fôlego agora para falar da última, porque, como eu falei, talvez algumas pessoas venham com aquela conversa besta do "você não entendeu o livro, lê de novo". Eu quero morrer quando a gente fala que não gostou de algum aspecto de um livro do cânone e as pessoas vêm com essa conversa. Não importa se é literatura contemporânea, se é clássica, se não é um clássico, se é só um livro mais antigo, não importa. O senso crítico do leitor pode e deve estar ligado o tempo todo. E a minha última decepção de 2023 foi com a leitura de Os Miseráveis. Significa que eu não gostei do livro? Não, como eu avisei no começo do vídeo, eu não tô falando de livro ruim aqui, tá? Seguinte, com Os Miseráveis, eu tinha uma expectativa diferente. Eu não imaginei que eu fosse gostar do livro, e eu já falei isso aqui em vídeos anteriores. E eu gostei, tá? Eu gostei do enredo, gostei da história do Jean Valjean, um cara que cumpriu uma pena desproporcional em relação ao crime que ele cometeu. Gostei do desenvolvimento da história dele e dos núcleos de personagens que o Victor Hugo traz. Então, o enredo em si, achei sensacional. E eu gostei muito de como o Victor Hugo apresenta questões relacionadas a direito e justiça. O Victor Hugo foi político, né? Ele era senador. Então eu imagino que muitas das coisas que ele escreve nesse livro, ele não viveu. Eu esqueci de conferir quais são as origens do Victor Hugo, mas até onde eu sei, eu acho que ele não teve uma vida difícil, nem uma vida pobre enquanto criança. Mas ele demonstra uma sensibilidade muito grande para as grandes causas sociais, ao colocar essas pessoas que eram marginalizadas à época, que pessoas? As extremamente pobres, as que cometeram algum crime de menor potencial ofensivo, como foi o caso do Jean Valjean, a moça que engravida solteira, enfim, tem vários tipos sociais que eram mal vistos pela sociedade e que o Victor Hugo trata aqui com muita humanidade. Então, esse é o mérito, na minha opinião, dessa obra. E é justamente a parte que eu achei que eu não fosse gostar. Do que eu não gostei? E o que é que me deixou eu tiririca enquanto eu li esse livro? Eu não gostei da narrativa, de como o Victor Hugo escreve e detalha tudo. Ele mastiga tudo do enredo, do contexto, da história. Talvez para a época fizesse sentido detalhar tanto, porque talvez as pessoas não fossem tão bem informadas assim, não sei. Mas a impressão que eu tive enquanto eu lia esse livro foi a seguinte: é um autor que subestima a inteligência do leitor. E eu não gosto dessa sensação. Eu gosto de autor que deixa margens para o leitor interpretar determinados acontecimentos ou até determinados desfechos. Não precisa ter um fim fechadinho, quadradinho para cada personagem que aparece nesse livro. É claro que eu não estou me referindo aqui aos personagens principais, como, por exemplo, o Jean Valjean, a Fantine, a Cosette, o padre do começo do livro, que é sensacional.
esses precisam, logicamente, ter um desfecho, mas o Victor Hugo faz uma questão danada de dar um desfecho e uma explicação completa para cada pequeno evento que aparece, para cada personagem com uma aparição mínima que tem na história. Então isso tornou a leitura muito cansativa e, como eu disse, eu senti que o autor estava subestimando a inteligência de quem lê. Isso torna o livro ruim, gente? Óbvio que não, né? O cânone está inteirinho aí falando que o livro é maravilhoso. Você acha que o Zé das Couves aqui é que vai mudar isso? Claro que não. E é sobre isso que eu estava falando no começo do vídeo, sobre esse convite para este senso crítico. Se você gosta ou não de determinado aspecto, isso não vai tirar o livro do lugar de onde ele está, né? Se você gosta de uma obra 100%, maravilha, eu também tenho vários livros aqui que eu amo de paixão, que eu não tenho uma vírgula para atacar. Mas isso é o que? É a experiência individual de leitura. O que você pensa da sua leitura não muda o que aquele livro significa. Nem muda para melhor, nem muda para pior. É só a sua experiência de leitor. Nós não somos críticos literários. E está tudo certo. Eu esqueci de olhar, infelizmente, quem é o tradutor dos Miseráveis, porque eu não tenho edição física dele. Eu só tenho no Kindle. Vou deixar o nome do tradutor aqui, que eu acho muito importante a gente ressaltar o trabalho dos tradutores. Eu gostei muito da edição. Ela tem algumas notas de apoio que são importantes. Mas, como eu disse, livro excelente. Reconheço todos os méritos dele, mas a minha experiência de leitura foi sofrida, viu? Eu gostei muito desse livro no começo, assim, logo que eu comecei a ler, eu achei legal, postei lá no Instagram. Lá pela página 200, mais ou menos, eu comecei a me cansar desse livro. Eu até parei de postar, porque senão eu ia ficar só reclamando. E quando eu cheguei no final, eu peguei um retão, assim, eu terminei esse livro meio que na força do ódio, porque eu já não aguentava mais algumas coisas. Eu falei, eu vou acabar esse livro aqui, antes que eu abandone. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que, apesar dos aspectos negativos que eu falei sobre cada livro, que os aspectos positivos prevaleçam, caso vocês tenham interesse em ler cada uma dessas obras. E eu espero que com vocês a experiência seja bem melhor do que a que eu tive. Muito obrigada pela sua companhia. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!